Como é bom a gente louvar a Deus, como é bom a gente exaltar o Senhor. Quando a gente canta assim, o nosso coração centrado em Jesus, que as músicas centradas em Jesus, a gente louvando a Deus, exaltando a Jesus, a gente sente bem. E a gente se sente bem porque nós estamos num culto, no congregacional, todo mundo junto. Mas se você fizer isso também individualmente, durante a semana, se Cristo for a pessoa mais importante durante a semana, nas suas atividades, se você se dedicar a um relacionamento com Jesus, você vai sentir a mesma coisa. E é isso que Jesus apresenta para nós. Essa individualidade que nós podemos viver com Jesus e essa coletividade que faz com que o nome do Senhor seja exaltado, e isso faz bem para a gente. Que Deus nos abençoe a mantermos a nossa fé em Cristo, a andar aos pés de Jesus. Esse é o propósito que nós temos em Cristo Jesus. Nossa vida não faz sentido se nós não olharmos para Jesus. Então, menos a nossa mente, menos aquilo que a gente quer decifrar e mais fé em obedecer ao que Deus disse a respeito dele. Se nós caminharmos nessa direção, meus irmãos, Deus vai estar fazendo algo na vida de muitas pessoas através da nossa vida. A nossa dor e o nosso sofrimento, que todos nós passamos, vai ser o nosso maior testemunho para que Deus possa ser honrado e glorificado. E foi isso que nós ouvimos lá. E uma das coisas, cadê a irmã Marinês? Acho que ela saiu. Uma das coisas que impactou foi quando o missionário Caleb falou assim, tanto para São Paulo, os afegãos que estão em São Paulo, quanto para o campo de refugiados. Ele falou assim, se você respira e sabe abraçar, você está qualificado para ir para lá. Eu vou repetir, ele disse exatamente isso. Se você respira e sabe abraçar, você está qualificado para ir para lá. Você imaginou? Não adianta. Ele falou mais 3 coisas que eu preciso compartilhar com você. É a quarta pessoa que a Marinês não falou que ia falar, sou eu. Ele disse que 3 desculpas que todas as vezes damos para não fazer o que Deus quer. Primeira desculpa, eu não tenho tempo. É a primeira desculpa, eu não tenho tempo. A segunda desculpa é eu não sei fazer nada. Aí foi quando ele falou sobre respirar e abraçar. E a terceira desculpa eu esqueci. Alguém se lembra? Eu esqueci, vai ficar só com 2 desculpas. Pronto. Acho que é de recurso, eu não tenho dinheiro. Não sei, só vou ficar com as 2. Mas quando ele falou isso, e essa parte de que eu não sei fazer nada, mas basta eu abraçar, eu respirar, eu fiquei pensando assim, o que a PIB já podia estar fazendo? O que nós estamos esperando? Né? Que coisa impressionante. Mas nós estamos no caminho certo. Por que nós estamos no caminho certo? Porque nós estamos olhando para Jesus. E Deus vai mostrar. E os que foram no congresso, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está ali trabalhando, incomodando, e alguma coisa vai surgir bem rapidamente. Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Enquanto você está abrindo esse texto, os irmãos que vão participar do mutirão, do sábado que vem, tá? Dia 11, estejam aqui participando, tá bom? Procura a irmã Larissa e o irmão Luan, para você poder, então, estar ajudando e participando. Amanhã, dia 6, amanhã, dia 6, segunda, 6 horas da manhã, estamos aqui orando. Terça, às 20h30, estamos na sala de oração. Quarta, estamos aqui orando. Vai ser aqui na igreja, não vai ser o culto no lar. Vamos estar aqui e o irmão Guilherme vai dirigir, porque o pastor vai sequestrar a Norma. Eu faço 31 anos de casado e eu vou jantar com a Norma, vou sequestrar a Norma
na quarta-feira à noite. Então, vocês orem por nós, agradecendo a Deus pelos nossos anos de casamento. Mas eu vou sequestrar a minha esposa e a gente não vai estar aqui com os irmãos. Mas eu sei que os irmãos vão estar aqui e vão estar aqui alegres como estavam na casa da Maristela na quarta-feira. Foi uma bênção lá, né? Foi muito bom, foi muito, o Guilherme me passou, eu não pude ir, mas foi uma alegria muito grande. Só pela foto ali a gente já viu que Deus realmente abençoou. Na quinta-feira, às 20h30, sala de oração. E na sexta-feira, às 6 horas da manhã, nós estamos aqui orando e colocando a nossa vida diante de Deus, buscando Jesus, pedindo a Jesus para nos ajudar a manter aos pés dele, a nos manter aos pés de Jesus. Amém? Abre então aí a sua Bíblia em João capítulo 8. Eu quero encerrar, irmãos, eu estou pregando uma série de mensagens a respeito de encontros. Hoje é a última mensagem, tá bom? Antes de ler o texto, eu lembrei agora, também peço suas orações. Sexta-feira eu vou submeter a uma cirurgia, tá? Então eu devo ficar aí um domingo sem vir, e o domingo talvez que eu vier no dia 19, eu venho, mas os irmãos não vão poder ouvir minha voz, né? Vou fazer umas coisas aqui na minha cirurgia na boca, então vai ser mais complicado. Mas se eu estarei, assim, o Guilherme já vai estar, e o irmão Heron já estão responsáveis por esse período da minha ausência, mas ore por mim, sexta-feira às 9 horas da manhã, eu vou submeter. Então vamos ao texto bíblico de João capítulo 8. Essa era uma mulher que não tinha paz. Nós cantamos aqui, buscam paz, o coral cantou, não acham paz. Suas vidas não aguentam mais tanta dor. E essa mulher, o título aqui diz que é a mulher adúltera, provavelmente era uma mulher que estava buscando paz, não estava encontrando paz, mas ela, quando encontrou Jesus, ela encontrou paz. E o texto diz assim, eu vou ler na versão NAA, e cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi ao Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade de nós estarmos congregando, adorando, exaltando o nome do Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa impotência diante dessa vida, diante das pressões do mundo, e por isso nós estamos aqui aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, clamando a Deus: ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a mantermos a nossa fé em Jesus. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus,
com a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Ajuda-nos, Pai, a termos paz enquanto há momentos de dor e sofrimento. E ajuda-nos agora, Senhor, a entender o momento de amor que o Senhor Jesus teve por essa mulher. E ajuda-nos a entender, ó Deus, como devemos fugir da hipocrisia dos religiosos, ó Deus, que estavam julgando aquela mulher. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, aquele a quem pedimos, ó Deus, constantemente, para que abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, ó Deus, direcione os nossos corações, para nós conhecermos mais o Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor e o perdão do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais um encontro de Jesus com alguém, o encontro que transformou por completo a vida daquela mulher. Eu não vou me deter muito na hipocrisia daqueles homens que estavam julgando aquela mulher. Se você quer mais detalhes a respeito da história, na escola bíblica dominical, domingo passado, e hoje, o Ismael falou ainda um pouquinho a respeito dessa história, dos detalhes dessa história, desses acusadores que hipocritamente trouxeram apenas uma mulher. E os textos de Levíticos e o texto de Deuteronômio diz que quem deveria ser levado à presença, segundo a lei de Moisés, era tanto o homem quanto a mulher, ambos deveriam ser apedrejados por causa do pecado de adultério. Esses homens, eles estavam ali, eles não estavam a fim de justiça, eles não estavam a fim de cumprir a lei de Moisés, eles queriam denegrir a imagem de Jesus. Então, é a única coisa que eu vou falar dos hipócritas. Mas eu queria falar do amor de Jesus por aquela mulher, da forma como Jesus mudou a vida daquela mulher, da forma como Jesus pode trazer paz no meu coração e no seu coração em dias difíceis. Nós não estamos na Ucrânia como a irmã Analzira esteve, ao ponto de perceber e de ver as atrocidades que estão acontecendo naquele país em virtude da guerra. Mas há outras guerras que estão dentro da gente e que nos impede de ter paz do coração e, por conseguinte, a gente não consegue amar a Deus e a servir a Deus como nós deveríamos fazer. E talvez aquilo que Jesus fez com essa mulher, se você entender que Deus pode fazer a mesma coisa com você. Pastor, mas eu não sou um adúltero, eu não sou uma adúltera. Amém, glória a Deus. Mas há problemas no nosso coração, há problemas na nossa vida, que nós precisamos pegar esses problemas e nós precisamos encontrar em Jesus a paz. Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre Jesus vai tirar os problemas da nossa vida. Nem sempre Jesus vai evitar que nós soframos. Nem sempre Jesus vai tirar a dor. Mas Jesus vai dar paz em meio à dor. Jesus vai dar paz em meio ao sofrimento. Jesus vai dar paz em meio à injustiça. E quando eu olho então para a vida dessa mulher, vocês imaginem a cena. Imagina os hipócritas eram os religiosos. Eles julgavam as pessoas. Entrando aqui uma mulher adúltera e aqui sendo colocada na frente de todo mundo, sendo humilhada. Foi exatamente isso que aquela mulher sofreu, humilhação. E ela foi humilhada por quem? Por pecadores. Ela não foi humilhada pelo santo, Jesus Cristo. Ela foi humilhada pelos pecadores. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. A Bíblia manda a gente ver o pecado do irmão. Se você viu o irmão pecar, vai lá, conversa com ele,
pede para ele corrigir, pede para ele se arrepender, ora por ele, se ele se arrependeu. A Bíblia manda a gente fazer isso, está lá em Mateus 18. Isso é bíblico. Mas nós não estamos neste mundo para julgar ninguém. Mateus 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com a mesma medida com que julgares, serás julgado. Nós não estamos aqui para fazer o que aqueles homens fizeram. Trouxeram uma mulher que estava em pecado e humilharam aquela mulher na frente dos outros. Não é isso o nosso papel. O nosso papel é fazer o que Jesus fez. Sabe o que Jesus fez? Amou aquela mulher. Jesus trouxe aquela mulher. Jesus acolheu aquela mulher. Jesus demonstrou para aquela mulher o que é amor, o que é perdão, o que é olhar para alguém e saber exatamente e não aliviar o pecado dela, porque em nenhum momento Jesus aliviou o pecado dela, muito pelo contrário, Jesus deu para ela o seguinte: ó, você está perdoada, mas vai e não peques, muda de vida, muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de falar, muda a sua forma, em vez de você ser dirigido pelos seus sentimentos e pelas suas emoções, você agora tem que ter uma vida nova. Jesus amou aquela mulher, Jesus acolheu aquela mulher. Enquanto todos estavam ali para expô-la, Jesus a amou. E amou de um jeito que eu e você, se pudéssemos, como assim Jesus amou, né? Porque ele ficou escrevendo. Ele ficou escrevendo. E eu acho que todo mundo fica com curiosidade, né? De saber o que Jesus escreveu, né? Será que Jesus escreveu hipócritas para aqueles homens religiosos? Ou será que Jesus escreveu palavras de paz para o coração daquela mulher? Mas o fato é que Jesus amou aquela mulher. Jesus acolheu aquela mulher. Jesus fez com que aquela mulher se sentisse valorizada. Jesus traz paz para o coração. Jesus trouxe paz para o coração de Maria. Jesus trouxe paz para o coração da mulher do fluxo de sangue. Jesus trouxe paz para aquela mulher que ele ressuscitou o filho, aquela viúva de Naim. Jesus é alguém que traz paz. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, com muito amor. Se você está buscando paz no seu intelecto, você não vai encontrar. Se você está querendo resolver a sua vida baseado em você, o que você entende, você não vai conseguir. Sabe por que você não vai conseguir? Porque é em Jesus. Você não sai da depressão, porque a depressão é um mergulho para dentro de si mesmo. Você não sai da ira, porque a ira, apesar dela explodir para fora, mas ela é um problema interno nosso. O sentimento de vítima é um olhar para nós. Todas as vezes que a gente tirar o olhar de Jesus e olhar para nós, seja pelos sentimentos, seja pelo intelecto, seja pela nossa própria vontade, nós não vamos ter paz. Porque a paz nós só temos em Jesus. Agora vamos fazer uma aplicação. Aquela mulher foi acolhida por Jesus, Jesus amou aquela mulher. O que nós temos que fazer como igreja? Acolher e amar. Eu fico imaginando aqui, amanhã nós temos o encontro da Oficina da Alma, né? A Oficina da Alma, eu diria assim, que são pessoas que querem servir mais a Deus e quer que Deus ajude a entender algumas coisas, por que age como age, por que estão vivendo coisas que estão vivendo e como curar essas coisas em nome de Jesus. E por que isso? Porque Deus cura a gente para curar outros. Por isso que eu digo assim, quando você chega aqui na igreja e você vê uma pessoa que você nunca viu,
você vai tremendo, você vai com vergonha. Você não precisa intelectualizar nada. Você vai lá e diz: olha, você é meu irmão, eu sou sua irmã, você é minha irmã, eu sou seu irmão. E cumprimenta. Pronto, acolhe. Se o seu irmão pisou na bola, pecou, e você ficou sabendo, vai lá e traz esse irmão para perto de você. Não, você não está lá para julgar, você está lá para quê? Para amar. É isso que nós temos que fazer. Jesus olhou para aquela mulher e para todas as outras que eu falei dos encontros, e Jesus amou. Outra coisa importante, não espera a perfeição do amor das pessoas que você conhece. Não crie expectativas. Você precisa ter convicção do amor de Deus por você. E aí, quando você entra para uma comunidade de fé como a nossa, nós vamos demonstrar amor. Mas, às vezes, nós somos falhos. E, às vezes, você pode achar que a gente não ama, mas a gente ama. E nós estamos aprendendo a amar. E se você quer orar pela nossa igreja, pede para Deus derramar amor. Amor, graça nos nossos corações. Fé. Fé para obedecer. Mas tem uma segunda coisa que Jesus fez com essa mulher, que foi uma coisa assim impressionante. Dá para você imaginar essa mulher no meio de uma multidão? Como que você acredita que essa mulher esteja emocionalmente? Quem pode me ajudar aí? Vamos lá. Na sua opinião, como que essa mulher estava emocionalmente? Vamos lá. Envergonhada. Uma pessoa envergonhada, como é que se sente? Mal, né? Mal. Se você já foi envergonhado publicamente, eu já fui envergonhado publicamente algumas vezes. Se você já foi envergonhado publicamente, você sabe o que é isso. É ruim. Humilhar, é uma coisa horrível. É horrível. Você acha que todo mundo, por onde você passar, vai pensar a mesma coisa sobre a humilhação que você viveu. Não tem jeito. É horrível. O que mais que você acha que essa mulher passou? Oi? Medo. Você imagina? Eu fico imaginando assim, essa mulher, né? Quer dizer, todos que estão aqui são santos. E eu sou a única pecadora. É um medo enorme. Medo. Descobriram o meu pecado. Medo. Agora vão fazer o quê? Porque ela estava indo para a morte. Irmãos, aquela mulher estava indo para morrer apedrejada pelos hipócritas. Era a lei. É dura, né? Era a lei. Ela teve medo, vergonha. O que mais que você acredita? Você pode falar de você, porque eu já senti medo, já senti vergonha. O que mais? Você acredita que foi o sentimento daquele coração daquela mulher? Baixa lá. Um lixo. Devia se sentir um lixo. Aí eu pergunto, quando você se sente lá para baixo, quando você sente aquele medo pavoroso, quando você sente uma vergonha que você arranjar um buraco para você se enfiar e sair num outro lugar do mundo para ninguém mais te ver, o que você sente? O que dá vontade de fazer? Alguns fazem exatamente isso, se matam. E se não se matam fisicamente, se matam emocionalmente, mais ainda, matam os outros e se enclausuram em uma caverna, em um buraco, em um beco, em qualquer outro lugar.
Detalhe, vai sofrer. E muitas vezes, irmãos, a gente vive tudo isso, sem ser adúltero, sem ser adúltera, a gente vive tudo isso e a gente sofre. Sabe o que Jesus fez com essa mulher? Jesus curou essa mulher. Jesus é a única pessoa que pode curar os nossos traumas emocionais. Autoajuda não vai ajudar você a curar seus traumas emocionais. E ainda vou dizer mais. Alguns, provavelmente, nunca serão curados de alguns traumas, mas haverá paz para poder viver aquilo. Mas Jesus cura. Jesus cura tudo. E você precisa disso. O que você precisa ser curado? Busca a Deus, clama a Deus, chora diante de Deus, abre o coração, coloca a sua vida diante de Deus, olha para Jesus, porque se você olhar para você, se você olhar para a sua vergonha, se você olhar para o seu medo, se você olhar para a sua baixa estima ou para a sua autoestima, você não vai ser curado. Sabe por quê? Porque você tirou os olhos de Jesus. Você precisa olhar para Jesus. É a única maneira da gente ser curado na nossa alma. É a única maneira da gente ter uma vontade totalmente modificada e uma mente totalmente modificada, transformada. Nós precisamos olhar para Jesus. E quando eu falo olhar para Jesus, irmãos, é como alguém começar a te chamar de louco. Você só fala disso. Você só fala de Jesus. Você toda hora está orando, toda hora você está falando de um versículo da Bíblia. Tu está chato. E tudo bem, é isso aí. Vamos ser chato. Porque há um monte de gente precisando de cura, precisando de Jesus. Não é precisando só desabafar, não. Estão precisando de Jesus. E Deus está curando muita gente nessa igreja para que nós sejamos instrumentos de Deus nas mãos do Redentor para curar outras pessoas. E como é que nós estamos fazendo isso? É a Bíblia. É a Bíblia. É a oração. Junte-se a nós. Venha orar em algum dia da semana, em um período, um dia. E a gente fez desses horários assim, é para todo mundo poder participar. Porque quando a gente ora, Deus age. E Deus está agindo porque nós estamos orando. Deus está agindo porque nós estamos estudando as Escrituras e praticando as Escrituras. Oramos pouco, mas oramos mais do que orávamos. Estamos olhando para as Escrituras. Ainda é pouco, mas é mais do que fazíamos. Os nossos olhos continuam olhando para Jesus. E eu creio que quando Jesus despediu-se daquela mulher, ninguém te condenou, ninguém te julgou, ninguém te sentenciou. Eu também não. Agora vai e não viva a vida que você está vivendo. Abandone esse pecado e vai viver. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é cura. Isso é cura. O que nós precisamos não sei se era um corinho, ou se era um hino que a gente cantava. Convém que Cristo cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Esse é só um trechinho. É disso que nós estamos precisando. Hã? Quem sabe Deus não tem que me curar de algum trauma, irmão. Quando eu fui convidado a sair de um, né? Eu estou pregando para mim, primeira pregação é para mim, depois a gente transborda aqui e aí vai para os irmãos.
Mas, deixa eu dizer uma coisa. O que pode se passar no coração de uma pessoa, como essa mulher adúltera, em relação ao seu passado? Você já imaginou? Jesus curou aquela mulher. A Bíblia não fala isso, tá? Digo eu, a Bíblia não fala isso. Mas eu fico imaginando aquela mulher restaurada. A pior dor dela, o passado negro dela, ela não viveu no passado, mas eu acredito que ela possa ter sido boas ocasiões para testemunhar: olha, eu era uma mulher adúltera, e aquela não foi a primeira vez, e aquele não foi o primeiro homem, eu era assim, 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 agora aí encontrei com Jesus, e Jesus curou a minha vida. O que às vezes nós precisamos, irmãos, é ser curados. Abra sua Bíblia no Salmo 38. Salmo 38. Salmo 38 diz assim, olha a história do Salmo 38. Tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo, os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus inimigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe, armam ciladas contra mim, os que tramam tiram minha vida, e os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e igual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve, e cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor meu Deus, porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando se resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Esse homem, esse salmista, estava sofrendo, aquela mulher estava sofrendo, você pode estar sofrendo hoje também, mas você tem duas opções: continuar sofrendo, olhando para você mesmo, e não encontrando paz, ou você pode hoje olhar para Jesus, e se derramar em Jesus, e ter fé em Jesus, que Ele pode mudar a sua realidade, que Ele pode te curar. Amém? A sua pior dor pode ser o grande ministério que Deus vai usar para abençoar outras pessoas. Vamos voltar lá para o texto, que eu já vou encerrar. João 8. Lá no versículo 7,
aqueles hipócritas continuaram insistindo na pergunta. Jesus se levanta e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só ele, Jesus, e a mulher. Levantando-se Jesus, perguntou à mulher: mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Duas coisas que Jesus fez com essa mulher. Mas duas coisas que Jesus fez com essa mulher. Quando Jesus não condena essa mulher e pede para ela ir embora e para ela não pecar mais, sabe o que Jesus estava dando para essa mulher? Esperança. Por que Jesus estava dando esperança para essa mulher? Ela foi levada na presença de Jesus para quê? Para morrer, para ser apedrejada. Mas na presença de Jesus, ela podia pensar no futuro. Se ela podia pensar num casamento, se ela podia pensar numa coisa boa, ela tinha perspectiva de que, apesar de tudo que ela viveu, de toda a dor que ela estava passando, de toda a humilhação, de toda a vergonha, de todo o medo, de toda a baixa autoestima que ela estava vivendo, Jesus chega para ela, perdoa ela, e chega para ela e diz: vai e não peques mais. Sabe o que Jesus está dando para essa mulher? Esperança e um novo começo. Jesus está oferecendo para ela esperança e um novo começo. Jesus hoje está oferecendo para mim e para você esperança. Pastor, mas eu já sou crente. Jesus está oferecendo para você esperança de que você pode entregar a sua vida para Ele, de que você pode manter a sua vida focada em Jesus, que você pode derramar a sua dor e seu sofrimento diante dEle, que Ele vai curar você, Ele vai ajudar você. A esperança. E hoje, não amanhã, hoje, dia 5 de junho, pode ser um recomeço da sua vida. Pode ser uma coisa nova no seu ministério. Mas pode ser que primeiro, não publicamente, você tenha que ir na presença de Jesus e confessar o seu pecado. Ninguém precisa levar você da presença de Jesus. Ninguém precisa apontar para você o seu pecado. Mas você precisa pegar o seu pecado e confessar a Jesus. Se você não está conseguindo estar na presença de Deus, só o pecado pode impedir eu e você de estarmos na presença de Deus. E não é o pecado de adultério que eu estou falando. É o pecado de você querer governar a sua própria vida. É o pecado da falta de amor. É o pecado da falta de domínio próprio. É o pecado da incredulidade. Você não acredita que Deus pode resolver te dar paz. É o pecado da falta de longanimidade. É o pecado da falta de bondade. É o pecado da falta de alegria. Porque Jesus diz: a alegria no Senhor, a nossa força é. Paulo fala: alegrai-vos sempre. É que você está com foco no problema, você está com foco na sua vida, porque quando você coloca o foco em Jesus, você é alegre, mesmo no sofrimento. Você pode não sorrir tanto por causa do sofrimento, mas há uma alegria indizível no seu coração por causa de Jesus. Pode ser o pecado da falta de perdão. Aí eu
estou mencionando aqui o fruto do Espírito, a escassez do fruto do Espírito, né? Você pode, como é que você pode mudar isso? O fruto do Espírito é o amor, ame mais. O fruto do Espírito é paz, seja um pacificador. O fruto do Espírito é fidelidade. O fruto do Espírito é mansidão. O fruto do Espírito é amabilidade. O fruto do Espírito é bondade. O fruto do Espírito é domínio próprio. E como que você vai encontrar isso fora de Jesus? Como é que você vai encontrar isso na sua mente? No seu intelecto? Você sabe de tudo isso, mas não vai mudar nada. Porque nós temos que estar aos pés de Jesus. E eu quero buscar a minha primeira mensagem a respeito, que foi encenada aqui nesse canto, sobre Maria. Jesus disse para Marta assim: olha, Marta, uma coisa só é importante. Uma coisa só é importante. Maria escolheu isso e ninguém vai tirar isso dela. Meus irmãos, a gente não precisa inventar a roda. O que nós precisamos viver como igreja é a simplicidade do Evangelho de Jesus. Amor, perdão e gratidão. Jesus olhou para aquela mulher, Jesus amou aquela mulher que beijava os pés de Jesus na mensagem do domingo passado, aquela mulher que se prostrou aos pés de Jesus. Também Jesus disse para ela: vai em paz, a tua fé te salvou. Você sabe o que eu e você precisamos? É mais tempo aos pés de Jesus. É mais tempo aos pés de Jesus. Se eu pudesse parafrasear o Caleb, eu e você precisávamos estar respirando, abraçado ali com Jesus. Isso era suficiente. Porque o próprio Jesus é que vai fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei exatamente, eu sei de muitos aqui os momentos difíceis que alguns estão passando. E eu vou dizer uma coisa para vocês: esse povo que está aqui, cantando, louvando a Deus, tem alegria no coração, você vê a alegria nos olhos dessas pessoas, não é porque está tudo bem, não. É porque está olhando para Jesus. É porque nós estamos olhando para Jesus. Porque se a gente começar a olhar para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas aflições, nós estamos perdidos. Mas a gente olha para Jesus. A gente está olhando para Jesus. E é tão bom quando a gente compartilha a nossa dor. Isso está acontecendo. A gente tem compartilhado a nossa dor. A gente está preferindo compartilhar a nossa fraqueza do que precisar compartilhar os nossos pecados. Então você não deve andar sozinho. Tenha coragem de estar aos pés de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe sua vida. Tudo isso que nós estamos cantando aqui, tudo isso que nós estamos louvando a Deus aqui, vamos ter mais uma música do coral, mais uma música de inspiração. Se nós fizermos isso durante a semana, nós vamos sentir o coração também cheio, satisfeito, como nós estamos sentindo hoje aqui. Coloque sua vida aos pés de Jesus. Busque Jesus. Busque o seu irmão. Não precisa ser o pastor. Às vezes você nem encontra o pastor. Mas tem outros irmãos aqui. Eu tenho procurado estar à disposição dos irmãos. Compartilhei isso hoje aqui de manhã. O amor que eu tenho pelos irmãos. E alguns irmãos a gente se encontra bem cedinho mesmo. Porque se for no horário normal, não dá. E a gente vai se adaptando. Então, se você precisa de mim, só pode depois das 11 da noite, tranquilo. Só pode antes das 6 da manhã, tranquilo também, não tem problema nenhum. É só a gente combinar direitinho e a gente vai se encontrar.
Agora, se for na hora do almoço, ótimo, a gente almoça juntos. Se for tomar um café, a gente faz isso também, não tem problema nenhum. Mas o importante é a gente ter contato com Jesus, porque Jesus é que vai mudar a nossa vida. A nossa vida, meus irmãos, centrada em Jesus. Em Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quero orar por você. Alguma necessidade no seu coração, algo que está preocupando você, algo que está te deixando aflito, fica de pé aí no seu lugar. Quando eu peço para ficar de pé, irmãos, não é para expor você a vergonha, não. Porque, na verdade, a gente não tem que ter preocupação com isso aqui, porque eu prefiro que vocês me conheçam exatamente como eu sou, para não ter problema nenhum. Entendeu? E muitos irmãos aqui já me conhecem exatamente como eu sou. E eu não tenho problema nenhum em relação a isso. A minha filha está aqui, minha esposa está aqui também. Não tem nada que esconder. Então, quando eu peço para você ficar em pé, é para a gente estar orando por você, para eu saber que eu preciso orar por você, porque eu sei que Deus vai atuar no coração de cada um de nós. Eu estou em pé aqui no meu lugar, porque eu também quero que os irmãos estejam orando por mim. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque os testemunhos daqueles irmãos, testemunhos de sofrimento que aqueles irmãos passaram e compartilharam com a gente na sexta e também no sábado, ontem, o testemunho que nós estamos experimentando aqui na própria igreja, nos nossos encontros, nos nossos contatos, ó Deus, quando a gente fala da nossa fraqueza, quando a gente compartilha uma dor, um sofrimento, tem sido, Pai, uma oportunidade muito grande de nós amarmos mais uns aos outros. Obrigado, ó Deus, derrame amor sobre nossas vidas, porque nós sabemos que o Senhor vai trazer mais pessoas para cá, pessoas que precisam ser curadas das suas feridas emocionais, das suas feridas, ó Deus, que estão afastando do Senhor. E prepara a tua igreja com amor, ó Deus, derrame amor sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, amor pelo Senhor, para que nós podemos, amando o Senhor, amarmos uns aos outros, para quando a gente olhar para um irmão, ó Deus, nós temos compaixão dele, Pai. Olharmos as pessoas fora da igreja, termos compaixão, parar, ó Deus, interromper a nossa vida para ajudar a suprir aquela necessidade. Pai, usa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, na pregação do Evangelho. Usa a igreja do Senhor, Pai, para que nós possamos demonstrar esse amor de uma forma viva, prática, Senhor Deus, porque há pessoas perto de cada um de nós que está sofrendo. E nós precisamos compartilhar a Jesus, porque verdadeiramente é o único que pode suprir as necessidades da nossa alma. Pai, ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados, para que aquilo que às vezes a culpa, ó Deus, por causa de algo que cometemos, ela precisa ser superada, e nós vamos superar através da confissão e do arrependimento, e em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, continua falando aos nossos corações, continua, Deus, derramando graça sobre nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo suprimento que o Senhor tem dado a cada uma das nossas famílias. Pai, continua abençoando aqueles que estão precisando, ó Deus, de saúde física, estão precisando de consolo, ó Deus, estão precisando de ânimo, de encorajamento. Abençoa aqueles que estão precisando de trabalho, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a desenvolver no nosso meio, ó Deus, uma rede de proteção, de oração, de intercessão, de celebração, ó Deus, do amor, das bênçãos, da alegria que o Senhor tem nos dado. E também, ó Deus, uma rede onde nós podemos sofrer com os nossos irmãos, chorar com os que choram, ó Deus, estar ali presente naqueles momentos difíceis uns dos outros, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por cada um aqui, Senhor Deus. Muito obrigado por cada membro dessa igreja, os que estão perto, os que estão longe, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue trabalhando no nosso coração, na nossa vida, para nós sermos homens e mulheres segundo o coração
do Senhor, para que a nossa geração possa transmitir a outra geração que nós precisamos ser discípulos de Jesus e que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. É o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.